Quantos querem ouvir a palavra hoje? Hoje eu vou falar da volta de Jesus. Vou falar dos sinais dos tempos. Não sei quanto a você, mas eu sou alguém cheio de teorias. Quando eu vejo coisas acontecendo, eu já fico pensando, meu Deus, isso é profecia bíblica. Então, hoje eu quero compartilhar um pouco com você e peço a sua paciência se porventura eu te der informação demais, ok? Mas 25% da Bíblia é profecia. Olha a proporção. 25, um quarto do que está escrito é profecia. Então, o crente que não é instruído a respeito da volta do Senhor, ele tem uma fé ainda deficiente, porque falta um fundamento muito, muito importante, que é a esperança da glória de Deus. Amém? A volta do Senhor, ela tem dois momentos. Quantos momentos, irmãos? Dois momentos. Muito bem. O primeiro momento, na verdade, os dois momentos são arrebatamento. Tá me ouvindo? Então é como se eu estivesse te dizendo aqui que tem dois arrebatamentos. Dois. Quantos nós temos? Tem um antes da grande tribulação, tem outro no final da grande tribulação, quando Jesus voltar nas nuvens. Muito bem. Esse que é antes da grande tribulação é antes de aparecer anticristo. Tem muito irmão que é muito preocupado com o anticristo, né? Eu fico impressionado. Ele não está esperando Jesus, ele está esperando o anticristo, porque ele está o tempo inteiro no meu pé. Pastor, fala aí, pastor, qual que é a sua aposta agora? Eu sou muito fã do Elon Musk e ele é minha última aposta, ok? Mas preste atenção, pastor, você é fã de alguém que pode ser o anticristo? Eu tenho essas incoerências. Isso acontece. Olha para cá. Na grande tribulação vai ter o quê? A Bíblia fala? A Bíblia fala que vai ser derramada a ira de Deus. A ira de Deus pode ser derramada sobre você? Sim ou não? Não. Por quê? Porque já foi derramada sobre. E se você crê em Cristo, você é colocado dentro de Cristo. Aí quando você é colocado dentro de Cristo, você está salvo da ira. Amém? Mas aqueles que não creem são blasfemos, que rejeitam a mensagem. O dia da ira virá. Eles sofrerão. E o dia da ira nós chamamos de grande tribulação. Na verdade, a Bíblia não chama de grande tribulação. Jesus disse que é uma tribulação maior que nunca teve desde que há mundo. Foi o que Jesus disse. Então, nós, no decorrer da história evangélica, demos o nome de grande tribulação. Nesse tempo, vai ter o governo mundial. Quem vai estar à frente desse governo mundial? A besta de Apocalipse, que nós chamamos de anticristo, ainda que a Bíblia não chame. Existe a palavra anticristo na Bíblia, está lá na carta de João, mas lá ela é usada no plural, dizendo que muitos anticristos pelo mundo afora têm se levantado, mas vai chegar o dia em que vai se cumprir em um. Paulo chama ele de o homem da iniquidade. E ele virá. Só que eu não estou esperando por ele. Por quê? Eu vou ser arrebatado antes da grande tribulação. E você vai junto comigo. Porque o pastor não pode ir e as ovelhas ficarem para trás. Se você crê que é minha ovelha, eu quero dizer que você vai junto também. Não é por causa de mim, não. Nem porque eu tenho poder de te carregar, não. Mas é porque a palavra está sendo liberada na sua vida e você está absorvendo. Então preste atenção, o anticristo virá. Haverá um governo mundial. Durante esse tempo, haverá uma marca chamada de marca da besta. Mas só é besta quem recebe a marca
é só um trocadilho, porque eu sei que está na sua cabeça o tempo inteiro. Por que chama de besta? Porque nós no Brasil resolvemos mudar o português. E no Brasil, besta significa o quê? Estúpido, idiota, não é verdade? Mas na Bíblia não. Besta significa uma criatura. É uma criatura. Não sabemos o que é uma criatura. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Essa besta vai ser uma criatura. Haverá um falso profeta se dizendo Cristo, que vai introduzir a besta, né? O anticristo, que vai apresentá-lo ao mundo. Haverá uma estátua que será feita, e essa estátua vai falar, diz a Bíblia. E não vai ser um efeito especial, vai ser obra de demônios. E a Bíblia diz que quem não adorar, quem não se curvar e adorar diante da estátua, ela tem poder de matar. Agora, essa estátua vai estar em um lugar. Onde é que ela vai estar? Você tem ideia? A Bíblia fala, estou te contando coisas que ainda vão acontecer. A Bíblia fala que o templo vai ter que ser reconstruído, o templo lá de Jerusalém. Hoje eu não sei como isso é possível, mas eu não preciso me preocupar, porque há 100 anos atrás ninguém imaginava também que Israel se tornaria uma nação. E hoje é uma nação poderosa, desenvolvida e poderosa. Então, eu te digo, o que está na palavra de Deus vai se cumprir. E Jesus disse lá em Mateus 24, verso 15, ele disse assim: olha, quando vocês virem o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, diga lugar santo. Quantas partes tinha o templo? 3. A primeira era chamada de, e a segunda de lugar santo. Então preste atenção, a terceira chamada de Santo do Santo, o lugar santíssimo. Então preste atenção, aqui está dizendo que o lugar santo. Hoje existe esse lugar santo? Não existe hoje, mas vai existir, vai acontecer. Esse templo será reconstruído e vai ser profanado pelo anticristo, que vai colocar lá a sua estátua. Agora, analisa comigo uma coisa. João teve uma visão e ele viu o que ele chamou de estátua falando. Agora, João não sabia nada do que nós sabemos. Ele apenas olhou para aquilo e falou isso pra gente. E o mais próximo do que ele conhecia era uma estátua. Ele falou, é uma estátua falante. Mas será que não se trata de uma criatura cibernética? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? E se for uma criatura cibernética, ela com certeza estará equipada com inteligência artificial. E isso é sinal dos tempos. Preste atenção. Do ano passado para cá só se fala nisso. Antes ninguém falava. Eu já preguei aqui várias vezes mencionando coisas assim, mas ninguém falava. Mas do ano passado para cá só se fala nisso. Os investimentos mundiais são em cima disso. Por quê? Porque a inteligência artificial é uma tecnologia necessária para o cumprimento da profecia. Quantos estão me acompanhando? Por quê? Por que é importante? Então imagina essa estátua falante. Com certeza é uma criatura cibernética. Como é que ela vai saber que você não está adorando? Porque ela não está no mundo inteiro. Ela vai estar só no lugar santo. Mas como é que ela vai saber que você não está adorando? É porque daqui a pouco, querido, tudo a seu respeito será conhecido. E quando eu falo daqui a pouco, faço o teste. Às vezes só conversa perto do celular. Eu estava no almoço da minha casa. E aí, meu genro falou, Mike Tyson lutou contra nem sei quem. Alguém lembra o nome do cidadão? Jack Paul. Tem nome de vilão, Jack Paul. Aí eu falei, mas Mike Tyson, ainda é vivo? Sim, porque eu lembro dele quando eu era solteiro. Eu fiquei até sentido um pouco constrangido,
Porque se o Mike Tyson, que tem a minha idade, está lutando boxe, eu devia estar fazendo o quê? Subindo nas nuvens. Mas aí a meu genro falou, não, mas ele perdeu a luta. Mas só para subir no ringue ele ganhou 10 milhões. Ah, para apanhar eu tô pagando também, né? Para ganhar uma bordoada e sair de lá desmaiado, 10 milhões eu tô aceitando. Quantos estão comigo nisso também? E aí? Agora, 10 milhões de dólares, que dá 60 milhões de reais. Preste atenção, eu estava conversando isso na hora do almoço. Aí, vou dar uma descansada depois do almoço. Foi no sábado. E aí, liga a televisão, na Netflix, e apareceu escrito: talvez você esteja interessado em assistir sobre a luta do Mike Tyson. Eu falei, com base em que essa empresa pensa isso de mim? Que eu estou interessado? Porque se ela me dissesse, parece que você quer ver um pregador, né? Parece que você gosta de pregação, tem pregação à sua disposição. Mas quando alguém me oferece algo assim que eu não procurei, nunca olhei, não estou dizendo que é pecado não, fique em paz, viu? Se você viu a luta, não sei para quem você torceu, mas aleluia. Não tem nada de errado, só estou te dizendo que eu nem sabia. E aí quando eu ligo, e aí aparece, aí eu fui lá e voltei lá embaixo na minha casa, falei para minha filha, o que você anda assistindo no meu Netflix? Ela falou, não, nada, eu tenho o meu próprio, não preciso do seu. E aí sim, porque elas são casadas, né? E aí ela falou, pai, é que você ainda não entendeu. Você estava aqui conversando perto do celular. Ouviram você. Oh, me deu um sentimento de paranoia, perseguição. E eu fiquei olhando, tem microfone escondido, tem câmera oculta. Que é isso? Onde estamos vivendo? Preste atenção, hoje essas coisas são vendidas. São informações valiosas a seu respeito, vendidas para empresas que querem te vender coisas e sugerir na hora que você liga, na hora que você tem que assistir. Preste atenção, mas vai chegar um dia que tu terás controle sobre as pessoas, tá me entendendo? Isso não é chute, isso é um fato. Haverá um controle social baseado na tecnologia, que já é realidade na China. Toda essa tecnologia de reconhecimento facial, ela se desenvolveu tremendamente nos últimos anos por causa dos chineses. Na China, nas grandes cidades, ainda não é todo o país, mas nas grandes cidades, para você ter uma ideia, na China tem 80 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Então, grandes cidades é o que não falta por lá. Tem câmera em todo poste. Ninguém fica sem ser monitorado, só quando está no banheiro. Ele é monitorado o tempo inteiro. Ele vai atravessar a rua e atravessa fora da faixa. Ele ganha uma advertência. Manda para ele, você não está respeitando a lei de trânsito. E fala a consequência disso, porque todo mundo tem um score, uma pontuação. Então, quando você quebra uma regra, essa pontuação sua vai diminuindo. Não vai aumentando. Quando você obedece, vai crescendo. E qual que é a ideia? Daqui a pouco, você não pode escolher onde você vai estudar. Ah, mas eu tenho dinheiro. É, meu filho, mas aqui, o seu score, você está dizendo que você vai para culto, adora a Deus, adora em casa. Tudo que o governo chinês é contra. Então, o seu filho não pode estudar lá. Você não pode trabalhar na empresa tal, você não pode nem ter salário. Claro, alguém pode dizer, pastor, mas lá na China é uma ditadura. Não, naquele dia, quando vier o governo mundial, vai ser uma ditadura também. Mas nós não estaremos aqui. Pastor, por que você insiste em falar de coisas que a gente nem vai ver pessoalmente? Você só vai ver do céu, para você contar para as pessoas. Você tem que saber para contar para as pessoas, por isso que está escrito. E alguém vai dizer, pastor, nós vivemos uma democracia. Não tem esse negócio, né, de forçar ninguém a nada. Irmão, não se iluda. Não se iluda.
Há 4 anos atrás, 3 anos, só se falava em Operação Lava Jato. Agora, juízes e procuradores foram condenados e os condenados foram justificados. Até parece a Bíblia. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, você fica pensando, é muito difícil ter esse controle. Não é não. Isso pode acontecer por muitos fatores. Ah, pastor, um governo mundial é impensável. Como é que vai ter um governo mundial? Eu vou dizer para você como. Na Primeira Guerra Mundial foi terrível. Muita gente morreu mesmo. E foi a Primeira Guerra que com bombardeio, né, e com armas automáticas, com metralhadoras. Então foi uma carnificina terrível. Quando acabou a guerra, aí os líderes mundiais do mundo inteiro se reuniram e disseram: temos que fazer algo para impedir que isso se repita. Eles então criaram um organismo chamado Liga das Nações. Mas era muito fraco, não tinha atribuição, não tinha poder nenhum. E aí veio a Segunda Guerra, 1939, foi terrível também, e você sabe, terminou com uma bomba nuclear, para você ter noção do nível que chegou, né? Quando acabou a guerra, o que os líderes reuniram e fizeram? Temos que fortalecer a Liga das Nações, vamos mudar o nome, vai se chamar agora ONU, Organização das Nações Unidas, e esse órgão vai trabalhar para impedir que se repita. Mas preste atenção, a ONU consegue impedir alguma coisa? Não consegue nada. O Putin invadiu a Ucrânia, né? 2014, a ONU falou, não pode, tem protesto. Adiantou alguma coisa? Nada. Depois, há 2 anos atrás, ele invadiu a Ucrânia de novo, né? A Crimeia ele tomou. Essa parte agora ele está tentando tomar. E todo mundo condena. Mas alguém é capaz de impedir? Não, porque não há poderes para isso. Agora, preste atenção, não quero te assustar. Existe uma coisa chamada Grande Tribulação e outra coisa chamada Princípio das Dores. São coisas diferentes. Quantos entendem que é diferente? O princípio das dores já começou. E eu quero dizer para você que é profecia se cumprindo. Ela já é, o princípio das dores já começou. E as coisas só tendem a intensificar, né? Eu não trouxe para você, mas eu trago na próxima aula. Eu tô aqui no dia achando que tem algum aluno aqui. Olha para cá. Eu não coloquei aqui para você documentos provando para você as coisas, mas olha para cá. Existem evidências de que tudo está aumentando. Alguém fala, é o aquecimento global está aumentando. O aquecimento global está produzindo terremoto? Não, mas o número de terremotos aumentou dramaticamente nos últimos 30 anos. Todos os dias tem pelo menos 1 dúzia de terremotos no planeta. Aí você nem fica sabendo. Muitos deles não são tão fortes. Só ficam sabendo quando aparece um grandão. Aumentou muito. Tempestades destruidoras, enchentes, aumentou muito. Naquele dia, ou naquele momento em que houve enchentes lá em Porto Alegre, foi em maio, né? Naquele momento, estava tendo 300 outras enchentes espalhadas pelo Brasil. 300. Só que são enchentes que aconteceram em lugares que não são habitados. Mas para você ver, aumentou muito a quantidade. Quem está dizendo isso não é gente religiosa. Quem está dizendo isso são cientistas que simplesmente contam fatos. O fato como ele é. As coisas têm crescido. Por isso existe uma agenda. E essa agenda é para chegar no governo mundial. Quem está à frente dessa agenda é o diabo. É o próprio dragão, né? Você está me ouvindo? O mundo jaz do maligno. Você às vezes fica pensando que endemoniado é só gente simples, né?
né, que às vezes que vem na reunião. Não, tem presidentes endemoniados, tem governantes mundiais endemoniados que praticam ocultismo. Então o diabo, ele tem um projeto, uma agenda para chegar no governo mundial. Agora, como é possível unir todo o planeta? Então, em psicologia social ensina que o único jeito de unir um grupo é ter uma ameaça a ele, né? Então, preste atenção, uma guerra mundial vai ser uma ameaça a todos. E eu vou te falar, não fique alarmado, tá bom? Mas nós nunca estivemos tão perto de uma terceira guerra mundial do que estamos hoje. Eu vou ousar dizer para você, eu creio que vai acontecer. Nós vamos ver isso. Por que vai acontecer, pastor? Temos que orar para não acontecer. Ok, você pode orar, fique em paz. Não vai ser uma guerra longa, porque as armas são muito destruidoras. Vai ser uma guerra que vai durar talvez meses, mas vai ser uma devastação que nunca teve antes. O que as nações fizeram depois da Primeira Guerra? Criaram a Liga das Nações. Depois da Segunda Guerra, fizeram o quê? Criaram a ONU. E depois de uma terceira guerra, eles têm que dizer, não dá. A ameaça de extinção é muito grande. Nós temos que criar um órgão que realmente tenha poderes para impedir que isso aconteça. E o seu líder vai ser um governante mundial. Cada país será representado ali como cada estado no Brasil é representado, lá no Congresso. Na Europa já é assim. Existe o Congresso Europeu, cada país tem uma quantidade de representantes de acordo com o seu tamanho, com a sua população, né? Vai acontecer a mesma coisa com a ONU. E aí nós teremos um governo mundial. Eu não sei se vamos chegar a ver esse governo, mas eu temo que nós podemos ver uma guerra. Então preste atenção, se houver uma terceira guerra, vai ser devastadora e vai aumentar esses poderes. Aí você se prepara. Haverá controle social através da inteligência artificial. Tá me ouvindo? A tecnologia de que ninguém vai poder comprar e nem vender já está pronta. A tecnologia do cumprimento da profecia já está aí. Então, eu te recomendo, preste atenção nessa guerra. Semana passada, o governo americano autorizou o governo ucraniano a usar mísseis de longo alcance contra a Rússia. A Rússia aprovou uma lei no Congresso dizendo que se mandarem mísseis de longa distância, ela se sente à vontade para revidar com uma bomba nuclear. Aí eu te pergunto, se a Rússia jogar uma bomba nuclear na Ucrânia, o resto do mundo vai ficar quieto? Haja covardia, pelo amor de Deus. Quer dizer, alguém vai ter que resistir àquele cidadão, né? Então, o Putin foi meu candidato há muito tempo a anticristo. Hoje não é mais. Porque eu acho que o mundo não iria aceitá-lo como governante. O mundo não aceitaria, ele é antipático. Aqui eu posso falar, né? Você já viu um sorriso dele gravado em algum lugar? Não tem alegria, o olho dele é fixado. Sabe quem tem o olho assim fixado, que não pisca? É doido. Você não sabe disso? Fala pro seu vizinho, deixa eu dar uma olhada aí, irmão. Que é isso? A gente aprende tudo nessa igreja. E eu nem entrei no assunto de hoje. Mas a culpa é sua, porque eu fico feliz de estar aqui e eu fico encobridando. Então, querido, só relembrando você, todo que é salvo em algum momento será arrebatado. Vamos dizer isso? Todo que é salvo em algum momento será, mas, aleluia, mas, preste atenção, mas isto vai acontecer em 2 momentos. Quantos momentos? O primeiro vai ser antes da grande tribulação. Vamos ler? Mateus 24.
Olha o que a palavra de Deus diz. Mateus 24, verso 40. Então, verso 40. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai. Vigiai. Eu louvo a Deus porque você vem aqui todo domingo e isso é uma maneira de você vigiar. Vigiar. Muito bem, eu não quero falar do vigiar, eu quero falar dos 2 versos anteriores. Então tem 2 pontos de vista sobre isso. Alguns dizem que o que vai ser tomado é salvo. O que foi deixado para trás não é salvo. Preste atenção, a Bíblia não compara coisas diferentes. A Bíblia nunca usa um ímpio para servir para você de advertência. Assim como você não usa uma empregada doméstica para divertir o seu filho. Você chega para ela e demite ela. Depois o menino está comportando mal e você fala para ele, você fala, cuidado, vou fazer com você igual eu fiz com ela, vou te demitir. Faz sentido isso? Não. Mas o que faz sentido? É que eu tenho 2 filhos e um está comportando mal. O que eu digo pro outro? Vigia. Não vai imitar ele não. Quantos entenderam o que é vigiar? Vigia, menino. Então preste atenção. Eu posso, legalmente, não posso mais. Mas, vamos falar biblicamente, eu posso dar umas palmadas no menino. Posso ou não posso? Aí eu posso dizer para o irmão dele, vigia porque você pode ser o próximo. Vigia, vou dar uma palmada em você também. E aí, se ele for um menino esperto, ele não precisa de apanhar para aprender. Ele deixa o outro apanhar. Qual que é a melhor maneira de aprender? Vendo o outro apanhar e você mesmo está só observando. Que o Senhor te dê essa graça, meu filho. Então você usa 2 iguais para você comparar e advertir. Então, quando a Bíblia fala, volta ao versículo 40. Quando a Bíblia fala que 2 estarão no campo, 2 são crentes. Os 2 são crentes. Um vai ser arrebatado. É a palavra que eu estou usando, não é a palavra lá, mas eu gosto dessa palavra. Um será arrebatado e o outro vai ser o quê? Esse deixado é também irmão? Eu sei que isso escandaliza muita gente. Muito pregador da graça me ouve falando isso, fala que eu sou herege. Mas eu vou dizer para você por que eu creio nisso. Porque a Bíblia fala que esse evento aqui vai acontecer antes. Jesus disse, você não sabe o dia nem a hora. Não sabe o dia nem a hora. Eu te pergunto, quando os sinais da segunda vinda estiver acontecendo, a gente vai saber a hora, sim ou não? Ou você está vendo a besta, a marca da besta, ninguém compra e ninguém vende. A lua ficou como sangue, o sol escureceu, como crina. Quando você vê isso, você sabe que está o quê? As portas. Mas hoje, você tem algum sinal? Não, pode ser hoje. Pode ser hoje. Seria maravilhoso se fosse hoje no culto, durante o culto, que a gente terminava o culto lá na glória. Ou nunca terminava também. Ou então, esses aqui é o primeiro arrebatamento, que é levado. Os outros, por que esse é levado? Porque arrebatamento não é uma questão de salvação apenas, mas é uma questão de maturidade. Por que esses primeiros são levados? Porque é o primeiro trigo, né, a amadurecer. Estão entendendo o que eu estou dizendo? O outro que ainda é imaturo, ou seja, o trigo que está verde, ele é deixado. Para quê? Para o sol vir sobre ele e ele amadurecer. É o sol da perseguição. Isso significa que na grande tribulação vai ter crente aqui. Mas você não vai ser um deles. Olha para cá. Mas vai ter crente. E quando ele passar pela grande tribulação, ele não vai sofrer a ira de Deus. Porque ele é crente. Mas ele vai sofrer a ira de quem? Do dragão. Vai sofrer a ira do diabo, porque sabe que pouco tempo lhe resta e ele vai descontar nesses que estão aqui. Capítulo 12 chama de o restante da descendência da mulher.
Eu te falei que eu ia dar muita informação hoje. Tem coisas que você não está habituado a ouvir, né? Vai guardando o seu freezer espiritual que você vai entender no seu tempo. Então, os primeiros são os que amadureceram. Mas tem um segundo arrebatamento, que é na verdade 1 Tessalonicenses 4,17, que diz que os que estiverem vivos serão arrebatados para o encontro dele nos ares. Mas o lugar que eu acho mais claro na Bíblia é Apocalipse, capítulo 15, verso 2. Apocalipse 15, verso 2. Isso é fundo musical? Tem um pastor que se tornou meu amigo, me disse que eu estava pregando um dia e apareceu sons de sinos tocando. Eu falei, tinha alguém tocando? Ele falou, ninguém. Eu falei, já estou tremendo. Ele falou, foi um sinal de Deus. Aí eu fico esperando de vez em quando algum sinal, porque Deus é um Deus de sinais. Olha para cá. Apocalipse capítulo 15 diz assim: vi como que um mar de vidro mesclado de fogo. Preste atenção, isso aqui é o mar de vidro que está diante do trono de Deus. Está lá no capítulo 4, ok? Então, esse mar de vidro agora aparece um grupo. Eles são os vencedores de quem? Você vai vencer a besta? Não! Você vai ser arrebatado antes da besta. Amém? Nós não é besta, não. Mas presta atenção, olha aqui. Alguém fala, pastor, esse assunto é difícil. Pastor, esse assunto é difícil. É mesmo, não vou facilitar para você. Você é inteligente, confio que você vai entender. Preste atenção no que eu estou dizendo. Esse pessoal que vai ser arrebatado para diante do trono, porque é onde está o mar de vidro, de fogo líquido. É mar vítreo, mas é fogo líquido, diz Daniel, que é um negócio impressionante. E quem estava lá? Os que venceram a besta, os que venceram a imagem da besta. Vai ter uma estátua, sim ou não? Vai ter que vencer a imagem, vai ter que vencer o número da besta, que é a sua marca. Então, quando ele estiver na grande tribulação, por que ele vai ser perseguido? Porque vão querer marcar todo mundo, mas ele vai dizer, eu não recebo a marca. Ao não receber a marca, ele não pode comprar e nem vender. Muitos vão morrer de fome, serão perseguidos. A Bíblia fala que serão cerrados ao meio, vão sofrer todo tipo de tortura, mas preste atenção. Isso é só para o segundo grupo. Para você hoje, você tem a oportunidade. Amadureça. Pastor, como é que eu posso saber se eu sou maduro? Hebreus 5, verso 13. O que a palavra de Deus diz? Hebreus 5, 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente. Ele é criança. Ele é maduro, irmãos? Não, ele é criança. Criança se alimenta de leite. Por que Paulo diz que... Paulo, o autor de Hebreus, por que ele diz que ele é criança? Porque ele é inexperiente. Volta o versículo. Porque ele é inexperiente na palavra da... Que justiça é essa? A justiça de Cristo, a justiça da fé. Quanto mais você entende que você foi justificado, não por obras, não por obediência sua, mas unicamente pela fé na cruz do Calvário, na obra consumada, quanto mais você tem consciência que a sua justiça é a justiça de Cristo, a Bíblia fala que você é o quê? Maduro. Então na Bíblia maturidade é tempo de conhecer, depende de conhecer a palavra da... Então, você é muito abençoado, porque você recebe a palavra porque você é muito abençoado, porque você recebe a palavra da justiça aqui todo domingo, e isso amadurece você, tá entendendo? Não vou te iludir, às vezes você tem dificuldade até de ter comunhão com parentes, não é verdade? Você às vezes resolveu visitar uma igreja, aí você fala, vou ter que ir embora, não aguento ouvir isso aqui. Quantos sentiram isso? Puxa vida, você anda visitando igreja, hein?
Mas aleluia, se você se sentir desconfortável, por quê? Porque se eu chego num lugar e alguém me traz uma madeira com leite bebê, eu fico desconfortável. Você não fica também? Eu nunca na minha vida provei o gosto de um leite materno. Só de falar nisso me dá agonia. Aí alguém chega e te oferece, quer aí um copo? Fica sabendo que isso aí é o último, é o novo agora. Eu falo, não, esse é muito velho. Isso é para quando eu tinha 1 ano de idade. Então não é mais novo. Olha para cá. Você tem sido amadurecido, querido, porque você tem ouvido a palavra da justiça. Amém? Agora eu vou pregar. Amém? Agora eu vou pregar. Mas está tudo aqui, em algum lugar da revista. Que eu quero falar mesmo para você, concluindo a nossa palavra de hoje, é sobre o terceiro dia. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 3, 2:3, verso 3, diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, quais dias, irmãos? Os irmãos creem que estamos nos últimos dias? Então, olha o que Pedro diz: nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas paixões e dizendo. O que esses escarnecedores dizem? Onde que está esse negócio da volta de Jesus? Porque desde que o homem é homem, todas as coisas são como são, desde o princípio da criação. A Bíblia diz que quem fala isso é um escarnecedor. E a prova de que estamos vivendo os últimos dias é que tem muitos escarnecedores hoje na internet dizendo que não tem arrebatamento, coisa nenhuma. Isso é invenção de pastor, né? A volta era espiritual e simbólica. Não tem esse negócio de vir nas nuvens. Não, um escarnecedor está dizendo que não vai voltar. Mas eu vou dizer para você, assim como ele veio fisicamente, ele vai voltar fisicamente. Não é simbolicamente, tá me ouvindo? O corpo dele hoje é outro corpo, é um corpo glorificado, mas é a mesma pessoa, Jesus Cristo, o Senhor. Você também vai ganhar um corpo novo. Esse corpo não vai ficar cansado mais. Esse corpo não vai ficar entediado mais, precisando se divertir com Netflix. Esse corpo vai transcender o espaço e o tempo, vai atravessar portas fechadas. Vai ser bom demais. Se é bom hoje nesse corpo, quando você ganhar um corpo novo, esse corpo glorificado vai ser melhor ainda. E eu nem falei que nunca mais vai ter doença na sua vida, nunca mais vai sentir dor em lugar nenhum. Todas as juntas perfeitas. Oh, dia maravilhoso vai ser esse. Então Pedro diz que quem diz que o Senhor está demorando ou então não vem é um escarnecedor. Muito cuidado com escarnecedores, está me ouvindo? Pulo para o verso 8. Aí Pedro diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo, paciente. Ele está esperando, porque Ele não quer que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mas o ponto que eu quero colocar para você, e isso tem que ficar claro, é que a palavra do Senhor diz que um dia para Deus é 1000 anos para nós. E 1000 anos para nós é um dia para Ele. Pastor, eu não consigo entender como é possível isso, porque Deus está fora do tempo. Deus não está sujeito ao tempo. Nós estamos sujeitos ao tempo. O que é esse tempo de maneira bem simples e elementar? É uma sequência de eventos. E vamos vendo um de cada vez, né? Você não sabe o que vai ser lá na frente. E o que está lá atrás, você não tem como pegar de volta. Esse é o tempo, ok? Do tempo. Nós vivemos no tempo. Deus não. Deus vive fora do tempo. Está me ouvindo? Deus é maior do que tudo. Ele criou o tempo. Ele criou o universo.
Outro dia estava ouvindo na televisão alguém dizendo que o universo era infinito. Era infinito. Eu falei, não pode. O universo não pode ser infinito. Por quê? Porque Deus é maior do que ele. O universo existe em Deus. Tudo que você vê e que não vê existe em Deus, né? Estevão disse: nele vivemos, nos movemos e existimos. É como se fosse essa atmosfera. Não tem como você escapar dela. Também não tem como você escapar de Deus. Subir aos céus, lá estarás. Se fizer a sua cama no mais profundo abismo, lá estarás também. Se tomar as asas da alvorada, se deter aos confins do mar, ainda lá a tua mão vai me guiar e a tua destra me susterá. E não tenta fugir dele. Não tem para onde você ir. Você está nele. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso é algo muito profundo. Então, no ponto de vista de Deus, a morte de Jesus está muito fresca. Do ponto de vista do Senhor, então está muito fresca. Só tem 2 dias que ele morreu. Só 2 dias. Para nós são 2000 anos, mas para ele 2 dias. Depois de 2000 anos é normal ter escarnecedores dizendo, né? 2000 anos já se passaram, não chegou até agora. Não, mas vai chegar. Que dia que vai chegar? Que dia que vai chegar? Essa é a minha palavra. Ele vai voltar no 3º dia. Tem muito. Eu já peguei essa palavra para você com outras ilustrações. Hoje eu quero falar de novas ilustrações para você. Isso é para aqueles que me acompanham e sabem tudo que eu prego, para você saber que eu estou falando de coisa nova para você. Mas o princípio é antigo. Então, o primeiro dia, qual foi o primeiro dia? Do ano 1 até o ano 1000. Segundo dia, qual foi? Do ano 1001 até o ano 2000. Então, se nós seguirmos o calendário começando com o nascimento de Cristo, o 3º dia já começou, querido. Mas, só pondera comigo. E se na ótica de Deus, as coisas, o primeiro dia começou não no nascimento, mas na morte, na ressurreição, no Pentecostes. Tá me entendendo? O que Deus considera mais importante? O nascimento é importante? É o Natal agora, né? Nascimento é importante, mas ele poderia ter nascido e não ter morrido. Você seria salvo? Não. Então a morte é mais importante do que o nascimento. A Páscoa é mais importante do que o Natal. Mas sem o Natal não haveria 3º dia para ressuscitar. Ok? Então preste atenção. Se o Senhor conta a partir do nascimento, já estamos no 3º dia. Mas se ele conta a partir da morte e ressurreição ou Pentecoste, nós não entramos ainda. Mas estamos quase entrando. Que ano que seria? 2030. Tem um erro no nosso calendário. Jesus nasceu no ano 4, antes dele mesmo. Parece estranhíssimo, mas porque é raro, né? Ao calcular a data do nascimento dele. Por isso ele morreu no ano 30. Ano 30. 40 anos depois, ano 70, o tempo é destruído. Então 40 na Bíblia não é por acaso, ok? Então preste atenção. Também não quero te amedrontar com as coisas que eu prego, né? Mas preste atenção no negócio chamado Agenda 2030. Quantos já ouviram essa expressão? Pois é usado em muitos lugares. A ONU tem uma Agenda 2030. Os governos do mundo inteiro, inclusive do Brasil, tem uma Agenda 2030. Religiões da nova era têm uma Agenda 2030. Movimentos sociais, entre aspas, tem Agenda 2030. Por que está todo mundo de repente? Por que não é 2035? Por que não é 2040? Por que 2030? A minha função é fazer a pergunta e você responde, ok? Por que 2030? Porque eu acho que vai ser um ano profético. Vai inteirar exatamente 2000 anos que ele morreu e ressuscitou, e o Espírito Santo veio. Tem 2000 anos que o Espírito Santo está aqui habitando dentro dos crentes. Será que vai ter algum sinal espiritual? Acho que vai. Algo pode acontecer? Eu acho que pode.
Pastor, você está marcando data? Não estou marcando não. Eu não sei o dia nem a hora. Imagina, esse arrebatamento vai ser como ladrão, como disse Jesus, né? Você não sabe que hora que vai chegar. Mas de qualquer maneira, pondera no que eu estou dizendo, querido. Pastor, por que essa visão do terceiro dia? Porque o terceiro dia é mencionado na Bíblia muitas vezes. Oséias, capítulo 6, verso 1, diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, o que vai acontecer? Nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará. E viveremos no terceiro dia. O arrebatamento vai acontecer. Por 2 dias, você, a igreja, tem sofrido nesse mundo. Por 2 dias, parece um tempo interminável. Mas aqui o Senhor diz, no terceiro dia, Ele vai nos levantar até as nuvens para o encontro dele. No terceiro dia, nós seremos arrebatados e viveremos glorificados diante dele. Amém? Muito bem. Eu coloquei aqui 5 coisas que vão acontecer no terceiro dia, ou que já estão acontecendo, caso estejamos no terceiro dia. Amém? Alguém pode estar perguntando aí no seu banco: pastor, você está dizendo que Jesus volta no terceiro dia, mas o terceiro dia vai do ano 2001 até qual ano? 3000. Então é muito tempo para você ficar preocupado com 2030. É verdade, você tem razão. Só que a Bíblia repete padrões, está me ouvindo? Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Ele vai voltar ao terceiro dia também. Nós ressuscitaremos, se porventura estivermos morrido, no terceiro dia também. Preste atenção. Quando ele ressuscitou no final do dia? Ele ressuscitou cedo? Ele ressuscitou de madrugada. Antes de amanhecer o dia. Ainda estava escuro, ok? Então, preste atenção. É cedo. É bem cedo que ele vai voltar no terceiro dia. Então não fique esperando daqui 500 anos não, meu amigo. Ele ressuscitou cedo. Também o arrebatamento vai ser num tempo muito cedo. O que é isso? Não estou falando do horário do dia. Estou falando para você que está próximo. Amém, irmãos? Então, o que vai acontecer no terceiro dia? Primeiro, só vou mencionar para você. Você não precisa ficar angustiado, tá bom? Primeiro, terceiro dia será um tempo de provisão sobrenatural de Deus. Lá em Gênesis 22, verso 2, olha o que diz. Gênesis 22, verso 2. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te até a terra de Moriá, e oferece ali o holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Pula para o quarto, versículo 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Quando é que Abraão chegou no monte? Terceiro dia. O que aconteceu lá no monte? Você conhece a história. Ele estava pronto para sacrificar o seu filho, quando Deus, a voz do anjo, bradou e falou para Abraão: não faça isso, porque agora sei que você teme a Deus. E a Bíblia fala que apareceu um carneiro preso, no meio do arbustro. E Abraão pega então esse carneiro e oferece no lugar de Isaque. Carneiro é Cristo. Isaque não precisa morrer. O carneiro morre no lugar dele. Está me ouvindo? Para Abraão houve um substituto. Para Deus não haveria. O filho seria sacrificado mesmo. E aí, quando Abraão termina muito alegre, com o filho dele, ele diz que aquele lugar iria se chamar Jeová. Quem se lembra? Jiré. Jeová Jiré significa o quê? O Senhor é a minha provisão. Que dia que vem a provisão? Veio a provisão?
no terceiro dia, o que eu digo para você que vai acontecer? A igreja vai brilhar mais e mais e vai prosperar mais e mais. Olha, não vai ser algo isolado com um ou com o outro, não. Vai ser um lugar assim, um negocinho em massa. Deus vai te dar a posição espiritual e natural. Você vai ganhar financeiramente, vai ganhar em todos os aspectos. Deus vai te prosperar, porque o terceiro dia é o dia de Jeová Jireh. Quantos creem que estamos entrando nesse terceiro dia? Pastor, eu já tenho isso, eu não tenho que esperar o terceiro dia, nós já temos, é verdade, nós já temos, mas é melhor sabermos ainda que no terceiro dia vai aumentar. O sol só vai brilhar cada vez mais na sua vida até ser dia perfeito, querido. Por isso você vai experimentar provisão. Não sei o que você está passando, não sei qual é a dificuldade, mas eu digo para você é geração do terceiro dia. Segundo, o terceiro dia será um tempo de saúde e longevidade. Lá em 2 Reis, capítulo 20, abre lá sua Bíblia, verso 1. Conta a história de Ezequias. Ezequias era um rei e Deus mandou o profeta Isaías levar uma mensagem para ele. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Puxa vida, que palavra dura essa. A Bíblia fala então que Ezequias virou o rosto para a parede, quer dizer, ele estava deitado perto de uma cama da parede, né? E orou ao Senhor dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andeis diante de ti com fidelidade e inteireza de coração. Ele não está se gabando das suas virtudes, ele está dizendo que meu coração é sincero na tua presença. Deus olha o teu coração, querido. Quanto teu coração para o Senhor hoje aqui? Ezequias também tinha, verso 4. E aí, antes que Isaías tivesse saído do centro da cidade, Deus falou para Isaías: volta, volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo. Agora já mudou até a maneira de tratar, porque Deus ama quando você crê na bondade dele. Precisa de muita fé para crer que Deus pode mudar de ideia. Deus falou que eu vou morrer. Quem pode impedir Deus de agir? Se ele falou que você vai morrer, você está sem saída. Ezequias sentiu isso, orou e chorou. Olha o que diz: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e as tuas lágrimas. Deus ouve o que você fala, mas Deus ouve lágrimas. Lágrimas têm poder. Eis que eu te curarei, e ao terceiro dia farás o quê? Subirás à casa de Deus. É no terceiro dia que nós subiremos ao monte santo do Senhor. Quantos dizem amém? Mas sabe o que mais me impressiona nesse texto? É que Deus mudou de ideia. Profecias podem ser mudadas. É o que está ensinando aqui. Deus falou para Isaías. Isaías não inventou, não. Fala para Ezequias: vai morrer, não vai viver. Ezequias chora. Toca o coração do Senhor. O coração dele é doce, é amoroso. Você pode tocar no coração de Deus. As suas lágrimas tocam o coração de Deus. Pode não tocar o coração de mais ninguém, mas saiba, o Espírito Santo é tocado. E preste atenção, havia uma sentença de morte sobre ele, mas Deus falou: volta lá, Isaías, fala pro príncipe do meu povo, eu vou te curar e você vai viver. E preste atenção, ao terceiro dia você vai subir para adorar na casa do Senhor. Por que terceiro dia? Porque profecia, isso aqui é profecia, filho. Isso diz respeito a mim e a você. Hoje você já subiu à casa de Deus. Você está aqui na casa de Deus. Esse prédio não é casa de Deus, mas quando nós, pedras vivas, nos reunimos para adorá-lo, nos transformamos no santuário do céu, na casa de Deus. A casa de Deus é a vida da igreja, é o lugar de ser abençoado, é o lugar de ser curado. Por isso preste atenção, o terceiro dia é um tempo de cura, muita cura sobrenatural. Eu li muitos livros de Kenneth Hagin, não sei se você conhece,
E ele já é falecido, ele conta que na década de 50, 40, 50, houve um mover tão grande de cura, que em todo lugar as pessoas eram curadas. Toda a igreja tinha cura, não tinha que esforçar muito para isso, era algo assim extraordinário. Ele conta, foi um momento, eu quero dizer para você, né, que vai ser a mesma coisa também no terceiro dia, querido. Você vai ser instrumento de cura e de salvação, mas você próprio vai experimentar Jeová também, que cura, Jeová Rafá. Quantos dizem amém? Terceiro dia, é tempo de favor. Você conhece a história de Esther? A Bíblia fala que Esther vivia num país chamado Pérsia. A Pérsia existe até hoje. Eles mudaram de nome em 1979 e o Ayatollah Khomeini resolveu tirar o nome Pérsia e resolveu colocar o nome Irã, ou Irão, como se fala lá em Portugal. Então, quando você ouve falar de Irã, é uma terra profética, é um dos povos que vai se juntar contra Israel. São 10. Já está atacando Israel, mas a coisa vai piorar muito, muito. Mas você não vai ver tudo isso, amém? Porque pode ser a qualquer momento o arrebatamento. Então Esther estava lá, na Pérsia, e tinha o nome do rei era Assuero. E você conhece a história. Assuero tinha uma rainha, a rainha o desonrou, ele então expulsa a rainha e ele resolve fazer um concurso de beleza, onde todas as moças bonitas e virgens do reino podiam se candidatar. Dentre todas as milhares e milhares que vieram, Esther ganhou o concurso. A mais bonita tornou-se a nova esposa do rei, a rainha. Só que tinha um primeiro-ministro. A Bíblia é um livro maravilhoso, né? Essa história é uma história realmente maravilhosa, emocionante, né? Tinha um primeiro-ministro chamado Amã. Esse cara odiava os judeus. O que ele fez? Chegou para o rei e falou: Majestade, tem um povo que desonra o Senhor. Tem um povo que quer fazer motim, se rebelar contra o Senhor. Eu recomendo que o Senhor os destrua. E o rei nem perguntou que povo era. Ele falou: não, esse povo tem que desaparecer. E a mãe então fez uma lei e o rei colocou o selo do seu anel. E entre os persas não se podia mudar uma lei, porque o que o rei promulgou não tinha mais saída. Isso foi marcado para o dia 13 do 12º mês. Daí você vê por que o número 13 ganhou esse sentido, né? Que você sabe. Porque o Amã demoníaco planejou. Mordecai, que era tio de Esther, que aqui você se aprende Velho Testamento e Novo também, né? Mordecai, que era filho, que era tio de Esther, porque Esther era órfã, falou para ela: você tem que falar com o rei, senão todo mundo vai morrer, todos os judeus. E ela fala: como é que eu vou fazer? Preste atenção, naquela época, se a rainha entrasse na sala do trono sem ser convidada pelo rei, ela podia ser morta. Mas ela falou o que para o seu tio? Eu vou lá, eu vou entrar. Vamos ver como é que aconteceu isso? Esther, capítulo 5, verso 1. Olha o que diz. Esther 5, verso 1. Ao terceiro dia, que dia, meus irmãos? Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio do interior da casa do rei. Defronte à residência do rei, o rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. O que aconteceu? Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou o que, meus irmãos? Favor de quem? Do rei. Você alcançou o favor do rei. O rei estendeu o cetro para você. Você pode se aproximar com ousadia, Esther. Entra com ousadia na sala do trono. Isso é uma pregação para outro dia. Então, Esther recebeu o favor. Mas recebeu o favor em qual dia? Terceiro dia. Então, olha para cá.
Se nesses 2000 anos tem havido graças e favor de Deus, no terceiro dia isso vai se multiplicar muito mais. Vai ser tempo de muito mais salvação. Vai ter muito mais gente no céu do que no inferno. Senão, não faria sentido. Tem muita gente para ser salva e nós vamos ser esses canais do favor de Deus para contar para elas da graça de Deus. Quantos dizem amém? No terceiro dia, então, nós vamos experimentar favor. Preste atenção, eu não sou contra trabalhar duro, mas o que você precisa é de favor. Não sou contra estudar muito, fazer pós-graduação, você deve fazer isso, mas acima de tudo, tenha favor. Ah, pastor, nasci de uma família pobre, não tenho condições, mas se você tem favor, isso não vai impedir você de chegar lá, meu amigo, porque o favor é que te coloca lá. Ah, pastor, até minha aparência não me ajuda. E se tiver favor, quando te olharem, vão te achar bonito. É verdade, é verdade. Uma irmã me parou, isso acontece, uma irmã parou, né? Isso me acontece frequentemente. E parou, isso menininha, pequenininha assim, vestida de terno, e ela falou: ele quer muito te dar um abraço, pastor. Eu falei: perfeitamente. E ele falou: quando eu crescer, eu quero ser igual a você. E a mãe dele falou para mim: pastor, esse menino te imita em tudo. E ele quer cortar o cabelo igual o seu. Ele me acha bonito. Não é como certas pessoas, tá vendo? Ele me acha bonito. Ele quer ter o penteado do pastor. Aí o menino desse, eu sou uma pessoa carente, né? O menino desse chega e fala pra você: quer ser como você, e depois a mãe fala isso, você tem que abraçar o menino e falar: Deus, dá tudo pra esse menino, ele merece tudo, a glória celestial. Oh Deus, eu não sou contra nada disso, querido, mas quem tem favor é levantado na hora certa. O rei já estendeu o cetro para você, o rei já te deu favor, mas no terceiro dia vai ser diferente. Quantos dizem amém? Quarto, já estou encerrando, não fique angustiado. Terceiro dia vai ser um tempo de libertação. A Bíblia fala isso na vida de Jonas. Deus chegou para Jonas e falou: você vai para Nínive. Mas Jonas odiava os ninivitas, porque era um povo terrível, perverso, cruéis, que tinham atacado Israel, destruído, matado. E Jonas falou: não vou, porque se eu for, se eles converterem, eu não quero que eles convertam, né? É o pensamento de Jonas, né? E aí a Bíblia fala que ele resolveu descer para Jope. Isso está em Jonas 1, verso 3. Todas as vezes que você resolve sair do plano de Deus, filho, você desce, você não sobe, você desce, só desce. Você só sobe se o favor estiver do seu lado. Jonas acabou de perder o favor, mas não perdeu a misericórdia. A misericórdia dura para sempre. E olha para cá, o favor vai cessar um dia, chamado dia da ira de Deus. A Bíblia fala que Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarse, e tendo descido a Jope, desceu, foi para o porto de Jope. Jope, né? Hoje em dia se chama Jafa, e dali ele pegou um navio. Ele queria ir para um lugar mais distante que ele podia ir, porque ele achava que podia correr de Deus. Você não corre de Deus. Deus estava dizendo para ele: você vai, filho, você vai querendo, ou vai não querendo, você vai por vontade própria ou não, vai andando ou vai carregado, mas você vai. Eu vou dizer o mesmo hoje, querido, você vai, porque o Senhor vai te levar. A Bíblia fala então que Deus providenciou uma tempestade muito grande, o navio já estava indo a pique, e Jonas fala: eu sou o problema, me joga no mar. E os caras jogaram Jonas no mar, e veio um peixe, diz a Bíblia. Não fala que era baleia, fala que era um peixe, mas naquela época não tinha essa distinção, né? Se está na água é peixe, e engoliu Jonas. Puxa vida, eu não sei quanto tempo demorou para ele chegar na praia, onde ele foi vomitado. Também é muito, muito ruim ser vomitado, né? Só de ser vomitado mostra que você é indigesto. Você é uma pessoa desagradável. Nem a baleia te aguenta. Deu náuseas da bichinha.
Olha para cá. Agora imagina, não sei se você consegue imaginar, tem gente que é mais imaginativo que outras, né? Imagina se dentro da baleia, dentro da barriga de um peixe, como é que é um ambiente escuro, você não tem luz em lugar nenhum, você não tem saída, você está com medo de não ter como respirar, você pega só coisa mole, você fica se revirando porque o peixe faz movimento, imagina, tudo no escuro. Que angústia esse cara não sofreu, né? Mas era Deus dando uma ordem para o peixe, leva ele para a praia, vomita ele lá. Muitos testemunharam isso, foram e contaram para os ninivitas. O peixe vomitou o profeta, ele está vindo para cá. Quando Jonas vai pregar, os ninivitas se convertem, se arrependem, com pano de saco, diz a Bíblia, e Deus remove a ira que viria sobre eles. Jonas ficou feliz? Não, mas eu não quero falar dele. Eu só quero falar para você. Você já sabe disso. Quantos dias ele ficou na barriga do peixe? Meu amigo, 3 dias é um tempo muito longo. É ou não é? 3 dias é um tempo muito longo. Agora imagina um dia para Deus. Um dia para Deus tem quantos anos? Agora imagina você orando e Deus fala, espera só um segundo. Quanto tempo vai ser isso? Para Deus é imediatamente, mas para você talvez não seja. Vivemos em dimensões diferentes. Quantos estão me compreendendo? Jonas ficou no lugar escuro, mas ele experimentou no final o que? Libertação. No 3º dia haverá libertação. Se você está num lugar escuro hoje, que parece sem saída, quer dizer para você, há um escape. O Senhor só quer ouvir o seu clamor. Clama a Ele, Ele vai livrar você. 5º e último, Josué capítulo 1, verso 10. Obrigado por ter me aguentado até aqui. Josué 1, 10. Mas tem dia que eu resolvo ensinar. E aí o dia de ensinar é assim. A gente tem que portar-se como alunos. Esperar até o final da aula. Aluno sai antes do final da aula. Qual escola aceita isso? Só eu. Então, deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias, quantos dias, irmãos? 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para a possuirdes. O povo não tinha entrado porque não tinham crido na bondade de Deus. Eles não deixaram de entrar porque eles tinham pecado. Não, eles não entraram, claro, era um pecado também, mas não era um pecado qualquer. Eles não creram na bondade de Deus. Hoje tem muita gente também que duvida da bondade de Deus, por isso não recebe, por isso não entra na posse da herança. Depois de 40 anos eles entram, mas a igreja hoje, de maneira geral, ainda não entende a herança que possui em Cristo. Muitos irmãos aqui não entendem ainda a herança que possui em Cristo, mas no 3º dia a revelação virá para você. Você vai entrar na posse de toda a herança que Deus tem para dar para você. Quantos creem que esse dia chegou? Fique em pé onde você está.